Vamos lá, vamos iniciar uma mega aula a respeito de locação, no que diz respeito ao despejo comercial, despejo residencial. Vamos mencionar também do despejo em época de pandemia, coronavírus, Covid-19, como que fica. E vamos trazer a realidade, sempre focando na prática. Vamos lá, uma aula bem didática, bem objetiva, para que você possa entender de fato o que é o despejo, quando pode ser utilizado, quais são as modalidades, quais são as teses de defesa, quais são os procedimentos. Nós vamos entender isso de verdade, tá? Vamos iniciar nossa aula, então, falando de uma introdução muito importante, a locação. A relação locatícia, ela se dá através de uma relação entre locador, proprietário, e também o inquilino, o locatário. Cuidado, o locador também pode ser possuidor, hein? Professor, eu tenho um imóvel irregular, eu posso ser o locador? Pode, desde que você tenha a posse de fato. Né? Então, a lei esclarece isso. Pode ser locador, ou proprietário, ou possuidor. Tá? Então, possuidor também pode ser o locador. Então, ponto importante aí também. Professor, qual é a desvantagem de ser um locador com um imóvel irregular, com a documentação do imóvel irregular? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que muitas vezes, numa locação principalmente comercial, um exemplo é a franquia, o jurídico da franquia, um advogado, ele vai sempre solicitar ou orientar o seu cliente a fazer a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Sempre vai solicitar isso, a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, porque isso ajuda o inquilino a gerar publicidade. Se um terceiro quiser comprar aquele ponto comercial, aquela propriedade, ele vai ter que avisar o inquilino que está lá, com o comércio lá. Então, uma dica que, se você perguntar para mim, professor Júlio, qual que é a dica que você daria de alma para um comerciante que tem estacionamento, que tem lava-rápido, que tem posto de gasolina? Qual dica você daria? A primeira dica de alma que eu daria é sempre exigir a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Essa é a dica que ajudaria muito esse contrato de locação comercial ser respeitado, que é isso que todo inquilino, todo locatário deseja. A pior coisa que tem, e quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, ou um parente passou por isso, a pior coisa que tem é você ter um lava-rápido, um estacionamento, um restaurante, uma ótica, seja o que for, e você perdeu o seu ponto comercial do nada, né? Porque o locador vendeu o imóvel para um terceiro e esse terceiro ele quer que você saia. Então isso é horrível. E se você perder o seu comércio, talvez você perdeu tudo, né? Você não tem como se achar, como criar um alicerce para sustentar a sua família. Então, acontece muito no Brasil. Muita gente reclama da lei do inquilinato, porque ela fica mais do lado do inquilino. Claro que a gente tem os dois lados, estava conversando com o Felipe sobre isso, né? Tem muitos locadores, locador que vive daquela renda do aluguel, mas nós precisamos saber também que muitos atos abusivos são praticados contra o inquilino. Você sabe disso, é uma realidade que nós estamos falando aqui. Tem os dois lados da moeda, como tem inquilino também que causa muito problema, muita dor de cabeça ao locador. Tem aí os dois lados, nós temos problemas sim dos dois lados, mas fato é que nós precisamos de bom senso. Nessa relação locatícia nós precisamos de bom senso. Então olha só, dentro dessa introdução, temos a relação locatícia, que se dá através de um contrato de locação. Legislações, nós temos pelo menos três legislações importantes, que todo corretor de imóveis, todo administrador, todo advogado tem obrigação de saber. Essas três legislações funcionam assim. Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, é a tão famosa Lei do Inquilinato, que foi alterada pela Lei 12.112. Então, primeiro ponto, primeiro fundamento. Depois aparece aqui o Estatuto da Terra, para alocação de imóveis rústicos e rurais. E depois, a terceira legislação que nós temos é o Código Civil, que vai tratar da alocação em regra, né, de bens móveis, cadeira, mesa, extintor, tudo que é bem móvel. Em caráter de exceção, vai tratar da alocação, sim, de espaços publicitários, outdoor é um grande exemplo, vaga de garagem com matrícula autônoma, também hotel, motel, a parte hotel para fins residenciais. Então nós temos três legislações importantes no Brasil hoje que vão definir a relação locatícia. 3. Anotou aí? Lei do Inquilinato, 8.245 de 91, legal. Depois, a segunda legislação, o Estatuto da Terra, é uma legislação vigente ainda. Ah, professor, mas é anterior à Constituição Federal, de 88. Sim, nós sabemos que quando a lei continua em vigência, a lei, um decreto, ele foi recepcionado.
Então ele foi recepcionado pela Constituição Federal e continua em vigência até hoje, tá? Então o Estatuto da Terra seria a segunda legislação, sim, para tratar da relação locatícia. E a terceira legislação importante para dominar o conteúdo de locação é o Código Civil mesmo, no que diz respeito aos bens móveis e, em caráter de exceção, o que diz respeito aos bens imóveis, hotel, motel, a parte hotel para fins residenciais, vaga de garagem com matrícula autônoma, outdoor, né, que é o espaço publicitário. Então nós temos esse regramento. Não vamos esquecer, voltando para a lei do inquilinato, a tão famosa lei do inquilinato, tem um material do professor que vai sair daqui a pouquinho, tá no forno aí, tá saindo aí a lei do inquilinato comentada. Não podemos esquecer que a lei 12.112 de 2009 também alterou, sim, alterou fatores importantes, questões importantes da lei do inquilinato. Então é uma lei que você tem que ter anotada no seu caderno, aí no seu material. Lei 12.112 de 2009. Pronto, agora sim. Agora nós temos uma base legal. Nós sabemos que a relação locatícia se dá por um proprietário ou por um possuidor. O inquilino é aquele que paga o aluguel. Sabemos já a legislação que vai regulamentar essa relação.